Bom dia, Soco Matinal, seu programa de macroeconomia, geopolítica e também mercado financeiro. Diretamente de Berlim. No YouTube, no Spotify e agora no SoundCloud, que é onde tem a Underground de DJ. Se você quer um bom DJ, ele vai estar no SoundCloud e não no Spotify. A gente tá no SoundCloud? Com certeza, com certeza. E por quê? Por que DJ fica no SoundCloud? Porque DJ é arrombado em alguns aspectos da vida, assim, né? Ele não quer deixar a música de fato com facilidade, o que prejudica muito um turista em Berlim querendo escutar a música que ele escutou ontem. Bem claro isso. Também a União Europeia aí que anuncia retaliações contra as tarifas do Donald Trump. Então, da mesma forma que a China fez os 15% ali, agora a União Europeia também anuncia algumas retaliações na importação de produtos norte-americanos. Lembrando sempre que nos Estados Unidos da América tem ali 480 milhões de pessoas. Agora me fugiu, me pega esse dado. Por aí, tem muita gente. Entre 400 e 480. Já a União Europeia como um todo, como um bloco econômico, tem 720 milhões, então é uma potência muito grande. Agora, como que é essa relação de consumo e quem vai ser mais prejudicado, a gente vai ter que entender aí com o passar dos meses, mas deixando bem claro aí que não só a China agora retalha os Estados Unidos. Também temos aí a Volkswagen, que estuda aí começar a produzir novamente carros militares. Para entender, a Volkswagen é uma montadora alemã, né? E teve um período aí complexo na história que ela começou foi uma grande forte aí na indústria bélica, né? Alemã. Durante a Segunda Guerra. Que inclusive foi uma das propostas ali para quem reergueu o país, tirou depois da crise ali pós a Primeira Guerra Mundial, que foi com gastos militares, incentivando a indústria. O problema é o que ele fez com essa indústria depois. Isso é um dos problemas, né? Também. É um dos. E aqui é complicado. É uma situação complicada, ainda mais aqui em Berlim. Vamos até sair desse assunto, falar de outra coisa, mas tudo isso desenvolve em torno da notícia que a gente falou ontem, que é o quê? 800 milhões de bilhões de euros, né? Que foram aí anunciados pelo bloco da União Europeia para fazer esse rearme aí, ou seja, essa nova forma de não contar com os Estados Unidos para contar com a defesa da União Europeia como um todo. Será que o bloco econômico está voltando a se unir dessa forma? Será que deixaram sozinho e agora os meninos sozinhos falaram, pô, se a França ligar aqui com a Itália, que ligar aqui com a Alemanha, nós três temos 84, 88 e 60 milhões de pessoas, são os maiores países ali em população, vamos se juntar aqui, fazer um negocinho, montar uma unidade do bloco econômico e militar europeu. Também temos aí um estudo que diz que a reeleição de Lula deve custar pelo menos 34 bilhões de reais, o que vale a 4... Do Brasil. Que equivale a 4, 5, 6 euros mais ou menos, né? E o quanto que isso pode impactar aí também nos cofres públicos, né? Então, pô, como assim uma eleição custa tão caro? Para onde que vai esse dinheiro? É só cabo eleitoral? A gente vai conversar um pouco mais sobre isso aqui. E para começar o dia feliz, primeiro eu queria agradecer os comentários de vocês aí, como sempre, aqui no Soco Matinal. E também aí pedir para que Matheus Malheiros, meu grande conterrâneo ali de Curitiba, consiga aí falar os índices. Curitiba que tá mais fria que Berlim, inclusive, tá? Aqui, o frio de Berlim não é nada para um sulista. Lá é muito, muito pior. Cara, e é engraçado, antes de começar os índices, ontem a gente saiu andando tinha várias como se fosse uma balada underground, aonde tem técnico, tudo toca técnico, sertanejo que é técnico, é só técnico toca. E aí você chega na porta, e aí o cara olha pra você e fala assim, no, not today. E você fala, por quê? Ele fala, I don't have to give a reason. Ele, porra, não vou falar, não, mas tem uma experiência que eu vou contar. A gente tentou ir de galera. A gente chegou ali em 11 homens pra entrar. Aí o cara, eu apareci, eu tava ali junto com o Edson, ele falou, no, it's fucked up. It should not be man. It should be man, woman. Ou seja, o cara falou, não pode ser homem. Tem que ser homem, mulher. Hoje não, not today. A gente se dividiu, foi em grupo de 3. Algumas também não deu certo. No final, cada um foi para um lado, todo mundo ficou feliz. Mas, é engraçado, já pensou isso no Brasil? Eu e o Douglas ficamos depressivos e a gente só foi tomar uma aqui do lado. Mas é engraçado, você chega numa balada e fala, não, você não. Por quê? Eu não gostei da tua cara. Mas sabe do que eu não gostei também? Do dólar comercial que sobe a 5,82 e dos juros futuros avançando, com o Ibovespa oscilando na faixa aí dos 124 mil pontos. Então, já no movimento de queda aí que vem sendo presente há algumas semanas. E o mercado com temor sobre essa guerra comercial e também o Haddad, o nosso ministro aí da Fazenda, tendo a primeira reunião com a Glaze depois de ela assumir o ministério. Nos Estados Unidos, a gente tem os principais índices fechando sem uma direção única. Então, enquanto o Dow Jones estava operando em queda pelo terceiro dia consecutivo, a gente teve o Nasdaq subindo, com destaque para a Tesla,
que avançou mesmo depois do JP Morgan cortar o preço-alvo das empresas do Elon Musk. Na Ásia, os mercados fecharam em queda, refletindo bastante essa escalada das tensões comerciais com o Donald Trump, enquanto na Europa as bolsas operam em alta, apesar desse ambiente persistente de cautela que tem também, por causa dessa guerra comercial que está cada vez mais extensa. Nas commodities, a gente tem o preço do ferro se recuperando, impulsionado aí principalmente por conta de uma demanda de curto prazo bem resiliente na China, e o Bitcoin operando aí na faixa dos 83 mil dólares. Então, olha só que volatilidade doida, né? Ontem estava 78. Tá 78, hoje está 83. Algum tempo atrás estava 105 mil. Exato. Então, um ativo bem volátil, né? Como a gente pode perceber. E assim como a volatilidade do Bitcoin é algo constante, as notícias internacionais também são aqui no programa. Então, nós começaremos aí falando sobre a retaliação que a União Europeia anuncia aí frente aos Estados Unidos. E paralelo a isso também aqui, o nosso roteirista aqui, grande Bruno aí, colocou também uma coisa aqui, que enquanto isso o Lula pede que Trump fale manso, entre aspas, e abre aspas, medo de cara que não Fala tem medo baixo, Neng. E que também não tem medo de cara feia. É claro, que isso? Por que tá falando isso, cara? Mas vamos lá, então. A União Europeia está no centro dessas contramedidas comerciais, principalmente por conta dessas tarifas de 25% impostas sobre importações de aço e alumínio da Europa. Então, essas tarifas aí podem afetar um total de 26 bilhões de euros em produtos que são importados dos Estados Unidos a partir já de 1º de abril. Então, é que vai ser válido já num curtíssimo prazo essa taxação. Então, o alvo disso aí é o quê? Produtos industriais, principalmente. Então a gente vai ter aço, alumínio, ferramenta doméstica, plásticos, né? E além disso vai afetar a parte de alimentos também. Então a gente vai ter aves, carne bovina, frutos do mar, nozes, lactíneos, açúcar e vegetais também, que podem ser tributados dentro desse pacote aí. E além disso, vão restaurar tarifas sobre produtos simbólicos. Então não é o que vai trazer um impacto comercial muito grande, mas vai pegar ali no âmago do norte-americano, que é o quê? O whisky bourbon, né, jeans e as motos da Harley Davidson, que também podem ser tributadas. Então, apesar de não ter impacto, vai mexer ali em produtos que são símbolos, de certa forma, dos Estados Unidos. E, enquanto isso, o ministro também de Assuntos Europeus da França, Benjamin Haddad... É o Netanyahu de lá? É o Benjamin Haddad. Eu não entendi. É o nome do cara. É mesmo? É Benjamin Haddad. Tá tirando. Não tô. É Benjamin Haddad. E ele sugeriu que a União Europeia pode ir ainda mais longe na resposta, né? E, que nem o Edson comentou, ainda é um bloco muito relevante, né? Tem uma economia gigantesca quando você soma todos os países e uma população também muito volumosa. Se a gente olha, a União Europeia ela é muito forte unida, mas sem a União são pequenos países ali que têm um bem-estar social muito bom, mas uma economia que não consegue fazer frente aos Estados Unidos, China... Agora, União Europeia como um todo, aí começa a conversar um pouco mais. A gente fala de 720 milhões de pessoas. Seria o terceiro maior país do mundo, atrás apenas da Índia e também da China. Exatamente. E enquanto isso, no Brasil, o Lula falou que não adianta o presidente americano ficar gritando de lá, porque ele aprendeu a não ter medo de cara feia e recomendou que o Trump fale manso com ele, porque o Lula quer ser respeitado. Maravilha. Enquanto isso, né, enquanto essas falas do Lula aí podem causar, caso chegue ao ouvido do Donald Trump ou pelo menos da sua assessoria, pode causar uma retaliação idiota aí para o nosso país de uma maneira extremamente não eficiente, de maneira inteligente, né? A gente tem aí o Ministério da Fazenda e o Itamaraty. Faz parabéns para o Itamaraty, inclusive, uma diplomacia muito boa. Negociando com a gestão do Trump aí para avaliar essas tarifas impostas, fazendo essa relação, esse meio de campo. Faz isso não. Deixa quieto ali o Lula. Ele tá falando só pra tentar ganhar popularidade. Ele não tá falando sério não, pô. Deixa pro meu amigo. Deve ser muito... Isso é quando você tá no rolê e teu amigo tá bêbado e tá fazendo merda. Aí é isso. É o que o Itamaraty tá tendo que fazer com o Lula. Se a gente parar pra pensar, acho que um dos cargos mais difíceis é ser um ministério técnico dentro de um aspecto de uma política que não é inteligente. Então, por exemplo, a gente tem aí da mesma forma que na época do governo Bolsonaro a gente tinha ali um Ministério de Saúde querendo buscar alguma coisa técnica e tinha um presidente que estava buscando ali ideias não muito inteligentes de maneira científica, né, de maneira técnica, por questão política, da mesma forma que a gente tem o governo Lula, né? Então, assim, isso é bom a gente falar porque a gente não tem lado nenhum. E, na verdade, um lado é uma idiotice. Olha que interessante. Quando a gente olha para o governo Lula,
você vê que o Lula tem afirmações que vão contrário, inclusive, ao que o marketing dele está querendo, inclusive que são ruins para o Ministério da Fazenda, que são ruins. Quantas vezes o Haddad teve que fazer aquele meio de campo ali? Não é bem isso que ele quis dizer e tal. Por quê? Para segurar o dólar e a inflação, pelo fato de que uma posição política, isso que o Lula está fazendo, é uma posição política para o seu próprio eleitorado. Ela vai totalmente contra critérios técnicos que geram aí um resultado efetivo para controle de inflação e controle do câmbio brasileiro aí, para a gente não se ferrar mais ainda com o dólar nas alturas. Então deve ser muito difícil você trabalhar dentro de um ministério onde você tem que aplicar critérios técnicos, enquanto tem alguém que tem mais poder que você fazendo um discurso político de maneira não inteligente, né? Pô, tem que ganhar um aumento aí pro Haddad. Eu sou a favor de dar um aumento pro Haddad aí de 0,30 centavos. Você daria? Não, porra, muito dinheiro, pô. 0,30 centavos. Não quero também. Precisa não, é demais, pô. É que tá faltando o déficit primário. Exato. Vai, então, tem um estudo também, inclusive, feito pelo IPEA, né, agora trazendo um pouco dessa parte técnica do impacto disso aí mesmo, que a repercussão dessas tarifas na economia brasileira vão ser relativamente baixas. Então, acho que o talvez esteja meio equivocado em falar dessa forma, né, ali com o presidente da maior economia do mundo e da maior potência militar. Então, qual que vai ser o impacto disso aí? No setor siderúrgico, vai ter uma queda, né, na faixa de 2% da produção local e uma contração de 11% nas exportações, mas isso dentro do setor siderúrgico. Então, se for olhar para a economia como um todo, seria uma queda de apenas 1 base point do PIB, então 0,01% e 0,03% das exportações totais. Isso aqui é trazer um saldo na balança de 390 milhões de dólares. Por quê? Porque se você vai ter essa redução da atividade econômica, vai diminuir também as importações. Então, a via de mão dupla, você vai exportar menos, só que você vai importar menos. Então, tipo, a diferença, né, disso aí vai acabar sendo positiva até para a balança comercial. E agora indo para outra notícia que envolve a Volkswagen, né? A Volkswagen está considerando expandir sua atuação também para o setor de defesa da Alemanha aqui, né? Recentemente, como a gente falou ontem, o Bloco Europeu anunciou aí o plano de investimento de 800 bilhões de euros aí para rearmar, frente a todo o que vocês já acompanham aqui, já entendem, né? Todo esse conflito onde está os Estados Unidos tirando um pouco a mão, né, desse cuidado com a defesa como polícia do mundo de outras partes, a Europa também vem a se rearmar. E com isso, né, a gente tem aí empresas do setor e também que não são tradicionalmente do setor entrando aí para o ramo da defesa para conseguir abocanhar um pouco aí dos 800 bilhões de euros. Exatamente. E se for ver, a gente está falando aí de uma quantidade abismal de dinheiro, ainda mais quando você compara com o gasto militar do mundo. Por quê? Em 2024, esses investimentos de defesa militar atingiram 2,46 trilhões de dólares. Aí a Europa está falando que vai investir mais 800 bilhões. Fora o que já investe agora, eles vão colocar mais 800 bilhões. E detalhe que grande parte desse gasto aqui de 2,46 trilhões é o orçamento militar dos Estados Unidos, né, na faixa de praticamente 1 trilhão de dólares. Então, a maior parte, né, a fração mais relevante de gastos militares do mundo é dos Estados Unidos, que é maior do que o PIB de muitos países, né, do mundo. E é o que a União Europeia vai fazer. Ela vai investir o PIB de muitos países, de quase todos os países, né, poucos têm uma produção, uma economia maior do que 800 bilhões de euros. Então, com isso, você vai ter um aumento muito, muito notório de gastos aí e de demanda no setor militar. Então, para isso, a Volkswagen ela já está querendo fazer esse movimento estratégico de voltar a produzir veículos militares, assim como fizeram lá na década de 40, um período aí meio complicado. E é interessante até pensar que a Volkswagen, talvez, isso aqui é um absurdo falar isso, mas talvez venha essa produção, essa migração venha no momento que a empresa mais necessite, pelo fato de que ano passado foi a primeira vez na história que a Volkswagen aí teve uma fábrica fechada na Alemanha, onde foi a fundação, né? A gente tem greves dentro da Alemanha, porque é muito difícil competir com o BYD, os carros elétricos. Os BYD estão num trabalho, de fato, para as montadoras. É meio que normal, principalmente num país que tem uma tarifa alta, uma mão de obra ali que depende de maneira diferente, né? Ou seja, um investimento você abrir uma fábrica no Brasil, uma fábrica em outro país subdesenvolvido e tudo mais, né? Agora, você é em desenvolvimento, pode chamar do que quiser, a gente tem saneamento básico,
Só que na própria sede, você ter ali movimentos como grandes greves, significa que a empresa como um todo está passando por um período difícil. E quando a gente olha para essa movimentação da Volkswagen, é um assunto meio complexo, porque quando a gente olha para 1942, a própria Volkswagen, né, na história, ela utilizou inclusive de trabalho forçado ali, principalmente judeus soviéticos. E fez um campo de concentração. Em qual cidade lá? A própria Volkswagen, em Arpstedorf. Ou seja, tinha um campo de concentração da própria Volkswagen. Então, cara, é difícil, complexo esse assunto. Inclusive, tão complexo que a gente nem vai falar disso, porque aqui é um programa de alegria, que é o clima que a gente vai falar aqui, ó, reeleição de Lula. Porra, alegria. Gostosa, cara, gostosa. E com a aproximação das eleições, Lula pretende gastar pelo menos 34 bilhões ao longo dos próximos meses, né? Por quê? Porque a eleição começa agora. A gente já tá... já estamos aí quase na metade, um quarto já de 2025. E ano que vem é a eleição. Olha como o Brasil ele tem algumas travas que fazem com que a gente não evolua como política de sociedade ali. A gente tem a cada 4 anos uma eleição e ela é intercalada, ou seja, a cada 2 anos você tem a municipal, depois tem estadual e federal. Então você tem eleição. Um político, por natureza, o primeiro dia de mandato dele é o primeiro dia de campanha. E quando chega os últimos 2 anos ali, quando acabou a eleição do municipal, o federal e o estadual ele já começa em prol de campanha. Então o político por si só... E assim como aconteceu a eleição, né, a nível federal, já começa a campanha de estadual e municipal. Exato, municipal. Então, agora, os últimos 2 anos do Lula não são 2 anos necessariamente que ele precisa pensar no bem-estar das pessoas e tudo. Ele precisa pensar em como que ele vai permanecer por mais 4 anos para pensar isso depois. Então, aí se fuder a economia é problema pro Lula do futuro. Exatamente. Ou pro outro presidente, se ele perder. Exato. Então, esse estudo aí que traz 34 bilhões aí de reais sendo gastos aí nos próximos meses. Como que esse gasto? Significa que a gente vai ter uma melhora na... Não é sobre isso, é porque uma coisa interessante, cara, é legal a gente pensar que o dinheiro não é físico. Isso aqui é interessante, Malês. A gente tem um dinheiro sacado físico. Não existe 34 bilhões em dinheiro que está sendo entregue para alguém. O dinheiro ele é um número, ele é intangível, é uma ideia, é uma abstração. O dinheiro é uma abstração, né, pessoal. E aí quando a gente olha ainda mais o dinheiro do governo, ou seja, que não existe... Governo do dinheiro que no caso é nosso. Não existe dinheiro do governo. O dinheiro do governo. O governo ele não produz bullshit nenhuma, ou seja, agora eu falo inglês, eu sou supla. Por quê? Quando o governo ele capta dinheiro perante impostos dentro disso, e esse dinheiro ele é redistribuído, mas não existe, o dinheiro não existe, não passa na conta de ninguém. É só uma alavancagem. Ou seja, o governo ele pode imprimir, entre aspas, ou seja, ele vai lá, alavanca para que todos os outros indicadores, como PIB, inflação, tudo isso, acabe sendo prejudicado, porque não... Imagina que, sempre quando a gente pensa em relação de gasto público, gasto do governo, gasto em eleição, ele não é um gasto comum, ele não é um gasto de dinheiro sendo entregue para alguém e isso gera um resultado, mesmo que seja um resultado ruim, ou seja, mas eu vou contratar pessoas para... Não funciona assim, a gente só está falando de liberar um dígito a mais numa continha bancária, que esse dígito a mais vai ferrar a inflação, que vai fazer o cara ali comprar uma carne mais cara. Então, porra, é de uma idiotice gigantesca isso, cara. Exato, o governo tem todo o controle da máquina pública para conseguir tentar garantir a sua próxima eleição. Então, isso não é um gasto que vai ser direcionado ali para o pessoal, não. Vai focar em agradar a população, simplesmente agradar o próprio eleitorado, independentemente se vai ser bom ou ruim para a economia do país. Que não é isso que o presidente precisa. Ele não precisa que esteja indo bem, ele precisa que os eleitores dele continuem votando. Aí, porra, como é que você vai... pensa aí na cabeça de alguém que passa necessidade, tem uma renda mais baixa, depende de auxílio do governo. O cara pega e aumentou um auxílio, criou um auxílio novo. Pronto, pro cara, pronto. Ele nunca mais vai perder eleitor. Ou até esse programa pé de meia, cara. Porra, sendo sincero, na minha opinião, isso aí, zero sentido. Você premiar o cara só porque passou de ano na escola, vai dar maior dinheiro, fez uma geração inteira de eleitores. Simplesmente por conta disso. Tem outras formas mais inteligentes de você dar esse auxílio, que nem quer dar dinheiro para os estudantes, mas é um ensino de merda que a gente tem aqui no Brasil. Por que não investe em educação e cria um eleitor mais qualificado? Já parou para pensar nisso? Tira ele. Não, o cara continua burro e tem dinheiro. Mas aqui, dinheiro público.
assistencialismo, ao invés de investir esse dinheiro em educação e ter um cara mais inteligente. E para vocês entenderem, aqui a gente tem um viés muito claro de liberalismo econômico, né? Então, o que é o liberalismo econômico? A gente entra numa discussão muito mais teórica do que prática aqui para a gente resolver alguma coisa. Mas existem outras opiniões. Então, se você quer ouvir outra opinião, tem vários canais aí. Todo mundo tem um viés. Todo mundo é enviesado. Se a pessoa te falou oi, tem um viés naquele oi. Ela tem um interesse por trás daquilo. A gente tem nosso interesse. A gente acredita que um Estado menor, com menos tributos, a gente consegue uma sociedade mais livre a partir de que essa liberdade gere produção e crescimento. Esse é o nosso viés. A gente deixa bem claro aqui para vocês, pelo fato de que isso é o que a gente acredita, isso é o que a gente fala. Todo mundo que fala alguma coisa geralmente está sendo pago ou tem algum viés ali escondido. A gente deixa o nosso. E aí quando a gente olha para liberalismo econômico, ou seja, quando a gente olha para esse tipo de política, a gente entende que o Estado ele não produz. E aqui eu estou sendo muito liberal falando isso mesmo. Por quê? Quando o Estado não produz, significa que ele capta dinheiro para depois gastar. Então por que o programa pede meio errado? Porque ele está pegando dinheiro de todo mundo, no consumo, o tempo todo. Só que aí ele detém isso, cria um maquinário assistencial gigantesco e entrega isso como se ele estivesse dando, mas ele só pegou. E é o que você está fazendo? Você está tirando de alguém que produz, né? Isso. Você está tributando aqui a nossa renda, está tributando empresas, que é o que realmente pode estimular a economia, é o que vai crescer um país, fazer ele ficar rico. Veja os Estados Unidos, por exemplo. Como que eles cresceram? É uma nação de comerciantes. Por isso que é até burro o que o Trump está fazendo. Eles ganharam dinheiro vendendo a bala para quem está em guerra, entende? E agora está querendo fechar a economia e falar, não, agora aqui é só nós, entre nós mesmos. Mas é o que funcionou lá ao longo dos anos. Foi esse liberalismo econômico que levou, né, o país para o patamar que está hoje. E aqui no Brasil você tem o quê? Você está desestimulando toda a força produtiva que a gente tem aqui na nossa economia por meio desses impostos e pegando esse dinheiro, em vez de investir, né, de fato, fazer uma obra ali de infraestrutura que é precária no Brasil, investir em estrada, em ferrovia, em portos, tá pegando e distribuindo como assistencialismo. Aí, o que a população pega? Pega esse recurso e tem que gastar em consumo. Por quê? Porque tá tudo muito caro no Brasil. Então você tem um dinheiro que é tirado de algum lugar produtivo para simplesmente conter os efeitos de você ter tirado o dinheiro desse lugar produtivo. Não faz sentido nenhum. Eu roubo você para depois entregar uma parte e falar, olha como eu sou bom. É isso, o governo é isso. E aí quando a gente olha só para uma outra questão, hoje a gente está revoltado nesse programa. Lembrando que esse programa é um programa de alegria, hein? É alegria. Então, e hoje a gente vai ter um dia alegre. Hoje é um dia alegre. E a gente está revoltado. E olha que interessante. Outra coisa que acontece é essa grande proteção à indústria nacional. Olha que loucura. Quando a gente indústria nacional? Ontem a gente pagou 6 euros, dá o que? R$30 numa calça aqui que a gente não conseguiu parar de tirar ainda porque ela é muito macia. E ela faz esse conforto entre os seus órgãos genitais ali, deixando muito confortável, coisa que eu e Malheiro... Tem um espaço para mobilidade e é o que a gente precisa, essa mobilidade aí. Sensacional. Enfim. Mas aí por quê, cara? Aqui a gente tem uma carga tributária inteira. Só que como que funciona a carga tributária no Brasil? A gente tem um grande imposto, o imposto sobre o consumo. Só que o imposto sobre o consumo no Brasil é muito alto e ele já tem um outro imposto em toda a cadeia. Então o produto já chega caro e aqui tem um imposto sobre consumo em cima. Então o produto final, ele é muito mais caro do que a produção como um todo parece. Então, da onde que tá tirando o dinheiro? No consumo, tudo que você compra no dia tem imposto. E agora... Cara, tem umas camisetas aqui que a gente foi na loja, R$2,50 euros. Em real aí, 15 pila. As camisetas tá boas. Você vai comprar uma dessa aí na Hering, né? Qualquer loja assim, de departamento mais tenso. Pô, 70 conto. Cada camisetinha básica aqui, 15 reais, né? Depois de converter. Exato. E agora vamos ler os comentários do vídeo anterior, porque esse programa é um programa de alegria. Que é um programa de alegria aqui onde a gente... Agora alegria então. Vai. A aprovação do presidente caiu para 24% e a desaprovação ultrapassou 60% em São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, que são os 3 maiores colégios eleitorais do país. E lembrando sempre que o que define uma eleição é Minas Gerais, né? Então, por quê? Porque Minas Gerais, ela sempre... estado que fica oscilando. Seria um estado, como chama nos Estados Unidos? Estado-chave? Estado-chave, não. Tem um são estados-chave. Por quê? Fica oscilando, não tem uma ideologia muito definida. Então tem estados que tradicionalmente vão apoiar a partir de direita aqui no Brasil, que nem, por exemplo, o Sul, o estado de Goiás, são estados que apoiam a direita, normalmente. Você não vê o Lula ganhando esses estados. Enquanto ali no Nordeste, por exemplo, você vê um apoio maior a partidos de esquerda. Então, isso aí meio que equilibra o jogo. Você tem um lado puxando, né, ali para a direita, outro lado para a esquerda, e você tem estados que ficam oscilando, e que são as maiores populações. Então, é o que vai definir quem vai ganhar uma eleição.
E quando a gente fala isso, significa que a gente está falando que, pô, estamos felizes que o Lula vai embora, a gente não gosta do Lula. Eu, pessoalmente, tenho nada contra o presidente Lula. Inclusive, sim, tenho nada a favor também. Só que o que acontece? Números são números. Eu tava Você não pode negar a realidade, não pode negar o que está acontecendo. Eu tava numa outra viagem e conheci um argentino, ele perguntou assim, como está o Brasil? Como é o Brasil? Ele queria saber como estava o Brasil no quesito político, né? E entre entrar em esferas políticas de conversas superficiais, a gente sempre tem que olhar para a economia. Porque o governo, cara, nada mais ele tem que fazer do que só fornecer uma economia, uma saúde, educação, uma segurança e ponto, acabou. Não existe questão ideológica do governo. É burrice, é dança para você ficar balançando. Então olha que interessante. Até as preocupações do governo, que nem discussões aí aqui no Brasil, na minha visão, você discutir sobre aborto, sobre ideologia de gênero, cara, uma burrice que tem. Isso é problema de país envolvido. É coisa que aqui na Alemanha os caras conseguem discutir. Significa que não deve ser discutido? Não, isso são conversas interessantes, mas como que você conversa isso, sendo que 50% das pessoas tem um buraco onde coloca bosta e um buraco onde bebe água, sabe? Cara, isso é o quê? É uma cortina de fumaça, na realidade. Você tira a atenção de onde precisa. Onde não tem uma linha ferroviária. Por que linha ferroviária? Porque uma locomotiva leva centenas de caminhões. E esses caminhões estão nas estradas. Ou seja, um custo muito baixo. É como se a gente tem problemas de país de terceiro mundo que não são resolvidos e a gente não olha para isso porque existe uma cortina de fumaça de discussões que como se resolver ideológicas de problemas de primeiro mundo. A gente é contra decisões ideológicas? Muito pelo contrário, é muito legal, tem muitas coisas interessantes que a gente precisa E na realidade não importa o que a gente pensa sobre isso, porque não é nosso problema de hoje. Não é o que a gente tem que discutir, não é o importante, não vai mudar a vida de ninguém. Esses negócios aí de aborto, de ideologia de gênero, não vai mudar. Não é pra agora. Acho que a grande discussão é a gente está pensando na decoração. Eu sei que, isso pode parecer ruim, mas a gente está pensando na decoração da casa enquanto a casa está sem telhado. Então, assim, é importante? É importante, tem muitas discussões muito importantes sobre previdência, sobre... Cara, tem discussões imensas, só que são discussões de países que já pelo menos não estão com o problema de saúde, o sistema de saúde lotado, porque tem gente com fossa na casa e poço artesiano na outra. Então, assim, isso é muito importante deixar claro, porque o liberalismo ele é sobre isso. Não é que é um posicionamento contra qualquer tipo de discussão, a gente tem que discutir muito, mas a gente precisa resolver o básico antes, né? E aí, como é um programa de alegria e revolta aqui... Agora vamos ler comentário. Isso que deixa o órgão genital solto aí, na calça confortável, faz o homem ficar meio revoltado. Eu cheguei a essa conclusão mesmo. E então vamos aqui agora pro Malheiros na skin de GRU, meu malvado favorito, o Adegmar Neto. De Guarulhos? Guarulhos, um abraço para Guarulhos aí, grande cidade. Amigo de todo mundo. E olha aqui, o Malheiros está derretendo mais que o Bitcoin. Inclusive, a gente estava pensando no aeroporto, o índice Malheiros, que é o seguinte... O Bitcoin estava em 100 mil pontos. O Malheiros estava em cerca de 100 mil gramas, né? 100 mil gramas? 100 mil gramas, né? Seria? 100 mil gramas. Então, o recuo que o Bitcoin teve agora, a gente está falando de um recuo de mais de 20%. E o recuo que o Malheiros teve já estava na casa dos 12%. Ou seja, a gente tinha perdido 12% de Malheiros no mundo. Né? O mundo do Malheiros tinha diminuído. E agora a gente está ali lutando aí, eu e o Malheiros, dia após dia, para reerguer um pouco esse índice, porque... E compartilhar uma felicidade com vocês. Chama na felicidade. Agora, é alegria. A gente consegue no X-Pirado. Qual que é a história disso aí? Eu e Edson, um dia, fomos ali no Hot Park, ali no grande país de Goiás. Nossa, Hot Park. E aí, agora que eu tô aqui fora, Hot Park significa muita coisa. Hot Park significa muita coisa. E aí tinha um tobogãzão, assim, era um prédio de 5 andares, no mínimo. E você tinha que subir, né, a pé, não tinha elevador. Então, degrau por degrau, uma fila, 2 horas esperando pra gente chegar lá em cima, eu ter que pisar na balança e o cara falar, você não pode descer, porque o limite era 100 quilos. E o Edson, parceiro... Com 103. Eu tava com 103. A gente até pensou se dava pra tirar alguma coisa assim. Não dava. Cabelo. E o Edson, além de não descer, o tobogã, parceiro, desceu me xingando. Lógico. Eu deixei de ir ainda no brinquedo. Mas daí a gente falou, quando você batesse menos 100 quilos, a gente pegava e voltava lá. Então e agora já é possível. Hoje a gente pode entrar no X-Pirado. Hoje não. Tamo longe. Parabéns, cara. Sua mãe é minha. A gente pode ir no X-Pirado, cara. Vou lembrar da mãe do Edson.